A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos, amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Hoje, dia 10 de novembro, terça-feira, estamos no ar desde 2014, levando a mensagem consoladora de Jesus para todos os corações sintonizados com a nossa emissora e também agora pelo YouTube Viver Melhor. Se inscreva, deixe seu like, faça comentários, sua opinião é importante para nós. Recebo no programa meu querido amigo expositor espírita, Marco Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus irmãos. Que tenhamos grandes reflexões no programa de hoje. Muita paz. Meus queridos, nós vamos estudar na noite sobre o judaísmo. Das religiões abraâmicas, a primeira é o judaísmo. Do judaísmo vai surgir o cristianismo e também do judaísmo surge o islamismo. São as três doutrinas monoteístas. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a Oi 98801 2675, o WhatsApp 984 4949 novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com, ou deixe seu recado no YouTube Viver Melhor. Estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agradecer por mais essa semana, por todos os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, e que tenhamos sempre a oportunidade de perdoar aquele que está mais próximo de nós. Muita luz e muita paz para todo o planeta. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre informações históricas e hoje o judaísmo, uma doutrina que surgiu através de Abraão, que nasceu em Ur, na Caldeia. Como falei, vai dar origem a três doutrinas religiosas. Abraão sai então o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É surpreendente a influência exercida pelos judeus na cultura ocidental, quando se considera a simplicidade de suas origens e o tamanho minúsculo do território onde se fixaram. Ou seja, cerca de 250 quilômetros de extensão e 80 quilômetros de largura na parte mais ampla. Então, é do tamanhozinho aí dos menores estados brasileiros. E deles, toda essa influência ao mundo ocidental através das doutrinas cristãs e também islâmica, que ficou mais no Oriente, mas também tem influência aqui no Ocidente. A palavra judeu deriva de Judeia, nome de uma parte do antigo reino de Israel. Foram aquelas duas tribos do sul, das 12 tribos, duas ficavam no sul, que é a tribo de Benjamim e Judá, que vai dar Judeia mais tarde, do povo nascido ali de judeus. A religião é também chamada de mosaica, porque foi o grande legislador do povo hebreu, que se chamava Moisés, que expande e traz a primeira grande revelação através dos 10 mandamentos.
já que considera Moisés um dos seus fundadores. O Estado de Israel define o judeu como alguém cuja mãe é judia e que não pratica nenhuma outra fé. Aos poucos, porém, essa definição foi ampliada para incluir o cônjuge. O judaísmo não é apenas uma comunidade religiosa, mas também étnica. E lembrando que eles casam somente entre si, né? É um povo muito unido, às vezes reservados, tem uma fé em Deus muito grande, uma fé sólida. Então o povo de Israel acredita-se descendente dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Porque Abraão gerou Isaque, Isaque mais tarde vai gerar Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que vão surgir aí as 12 tribos de Israel, né? E das matriarcas Sara, Rebeca, Raquel e Lia, as quais teriam moldado os caracteres da raça pela aliança que fizeram com Deus. Mas só para relembrar aos amados irmãos ouvintes que o próprio Jesus disse que antes de Abraão eu sou. Então, Jesus já existia muito antes da vinda de Abraão para o planeta Terra. Segundo as tradições, Abraão, um habitante da alta Mesopotâmia é aquela região ali do Iraque, deixou a cidade de Ur, em Harã, atualmente situada no sul do Iraque, partindo com sua esposa Sara e Ló, um sobrinho, e demais pessoas do seu clã, em busca de terra habitada pelos cananeus, onde criaria os seus filhos. Lembrando que o filho de Sara com Abraão chamava-se Isaque, que vai dar origem ao povo judeu. E o filho de Abraão com a sua escrava Agar chamava Ismael, que vai dar origem aos muçulmanos, ou os islâmicos, islamitas, o pessoal do trilho maior do planeta hoje, que é o islamismo. Abraão teria recebido de Deus a inspiração de estabelecer-se nesses países, fundando ali uma descendência cumulada de favores por Deus e objeto de sua especial predileção. Está lá em Gênesis, no capítulo 12. O local onde Abraão foi viver recebeu o nome de Canaã, ou Terra Prometida. É só estudar o Velho Testamento que todos eles acreditavam nessa Terra Prometida. Segundo eles, era uma presente de Deus para com o seu povo e eles conquistariam, né, essa terra. O poder patriarcal de Abraão foi, com a sua morte, transferido a seu filho Isaque, e deste também para Jacó, que por sua vez o passou para os seus 12 filhos, como eu citei agora há pouco. Está em Gênesis, no capítulo 35. Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, que faz parte da Torá. Sabe-se, porém, que o primeiro filho de Abraão não foi Isaque. Este era filho que teve com Sara, sua esposa, gerado após o nascimento do primogênito Ismael com a escrava egípcia Agar, ou Agar, com H ou com A. Está em Gênesis 16, de 1 a 16. Então, o filho mais velho de Abraão foi Ismael, com a escrava, não com a sua esposa Sara. Então, Ismael era mais velho do que Isaque. Após a morte de Sara, Abraão casa-se com Quetura, que lhe geraram 6 filhos: Zirã, Jaxã, Meda, Mídia, Isbaque e Suá. Está em Gênesis 25, de 1 a 7. Abraão, entretanto, considerou seu herdeiro legítimo apenas Isaque, é o filho de Sara. Está em Gênesis 25, 5. Os 12 filhos de Jacó, considerados os legítimos descendentes de Abraão, formam as 12 tribos judaicas. Um dos filhos de Jacó, com Raquel, está em Gênesis capítulo 30, versículo 22 a 26, chamado José, foi vendido como escravo ao faraó egípcio, mas em razão da fama e autoridade por ele conquistadas, tornou-se vice-rei do Egito. Todos nós conhecemos essa passagem, né, nossos religiosos, e existem vários filmes, livros, né, sobre José do Egito. Por volta de 1700 a.C., o povo judeu migra para o Egito em razão da fome. Então foi um período de muita fome, né? E o Egito tinha uma grande concentração de trabalhadores e armazenamentos de trigo. Então
os judeus migraram para o Egito, onde é escravizado por aproximadamente 400 anos. Está em Êxodo, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Foi aí, então, que passa a ser escravizado o povo judeu, que eram chamados de hebreus à época. A libertação do povo judeu ocorre por volta de 1.300 anos antes de Cristo, seguida da fuga do Egito, comandada por Moisés, um judeu criado por Termutes, irmã do faraó, após tê-lo recolhido das águas do rio Nilo. Está em Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 20. Saindo do Egito, os ex-cativos atravessaram o Mar Vermelho, vivendo 40 anos no deserto e submetendo-se a todo tipo de dificuldade, próprias da vida nômade. O grande êxodo dos israelitas foi, segundo a Bíblia, de 603.550 homens, está em Número, capítulo 1, versículo 46. Se os amados ouvintes desejarem conhecer um pouco mais sobre a história de Moisés, eu recomendo o livro de Ner-Meftá, que é o pai de Ramsés II, também pai de Termutes, que vai explicar exatamente a história de Moisés. Na verdade, ele é filho de Tamar, um hebreu, com a irmã de Ramsés, Termutes. Durante a peregrinação pelo deserto, Moisés recebe as tábuas da lei, também chamada de Decálogo, ou os 10 mandamentos. Isso saiu do Monte Sinai, cadeia montanhosa de Horebe, fundando efetivamente a religião judaica. Está em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, 34, de 1 a 4, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 1 a 21. São as tábuas da lei, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, e que são revelações realmente divinas, e não algumas outras leis criadas por Moisés, chamadas de leis civis ou disciplinares, baseado no Código de Hammurabi. Essas são leis realmente que servem para todas as épocas, todos os povos. As tábuas da lei foram guardadas em uma arca, a Arca da Aliança, espacialmente construída para abrigá-las, de acordo com Êxodo capítulo 25, versículos 10 a 16 e capítulo 37, versículos 1 a 5. Haveria ainda um tabernáculo para a arca, um propiciatório de ouro que deveria ser colocado acima da arca e uma mesa de madeira de lei coberta de ouro, contendo castiçais, também de ouro, e outros objetos necessários ao cerimonial religioso. A arca e os 10 mandamentos acompanharam os judeus durante o tempo em que permaneceram no deserto com Moisés. Antes de morrer, logo após ter localizado Canaã, Moisés nomeou Josué, filho de Num, seu sucessor, cumprindo assim a profecia de que encontraria a terra prometida antes de sua morte, de acordo com Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 5. Josué foi inspirado a atravessar o rio Jordão, levando consigo os filhos de Israel à terra que lhe foi prometida por Deus, segundo relatos de suas escrituras, como está em Samuel, capítulo 1, versículos 20 a 28. No deserto, do rio Jordão até o Líbano, daí até o rio Eufrates, abrangendo o território dos heteus, estendendo-se até o mar em direção ao poente. Acontece que essa terra já era habitada por diferentes povos, como os cananeus, heteus, heveus, fereceus, girgaceus, amorreceus e os jebaseus, que foram dominados pelos judeus. Tudo isso aconteceu no século 13 a.C., aproximadamente. As terras conquistadas foram divididas em 12 partes e entregues a cada uma das tribos judaicas. Os cananeus e outros povos continuaram em luta com os judeus, conquistadores, por algum tempo, até serem contidos pelo representante da tribo de Judá,
conforme está em Juízes capítulo 1, versículos de 1 a 36. Com a morte de Josué, cada tribo foi governada por juízes como Samuel. Os juízes passaram a governar as tribos porque os judeus abandonaram o culto a Deus e passaram a adorar outros deuses como Baal e Astarote. Posteriormente, os juízes foram substituídos por reis, como Saul, da tribo de Benjamim, Davi e Salomão, filho de Davi, que constrói o primeiro templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, entre 970 e 931 a.C. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, tornar-se-á rei, mas no seu reinado acontece a revolta das tribos de Israel, separando-se a tribo de Davi das demais, definitivamente. As tribos se organizaram em dois reinos, o de Judá e o de Israel. O reino de Judá manteve a antiga capital do rei Davi, que era Jerusalém, e com ela o templo histórico do rei Salomão, o que lhe acarretou ascendência religiosa, embora a cidade de Jerusalém viesse a ser conquistada pelo babilônio Nabucodonosor em 586 a.C. e mais tarde pelo general romano Pompeu. Nabucodonosor, então rei da Babilônia, destrói o templo de Salomão e deporta a maioria do povo de Judá. A partir desse exílio na Babilônia é que se pode falar de judaísmo ou religião judaica propriamente dita. O reino de Israel na Samaria é destruído em 721 a.C. No ano 586 a.C., mantendo-se a divisão das tribos judaicas em dois reinos, nascem a esperança e a fé no advento de um Messias, o enviado de Deus, capaz de restaurar a unidade do povo, garantindo-lhe soberania divina sobre a humanidade. Os judeus voltam assim à Palestina em 538 a.C., reconstruindo aí o Templo de Salomão e vivendo breves períodos de independência, interrompido pelas constantes invasões das potências estrangeiras. Entre os séculos 2 e 4 a.C., migrações voluntárias difundem a religião e a cultura judaicas por todo o Oriente Médio. Assim, em 63 a.C., Jerusalém é conquistada pelos romanos sob o comando de Pompeu. Jerusalém figurou assim como a capital do Império e do Reino da Judéia, sob a dinastia de Herodes. Em consequência da sublevação dos judeus, foi Jerusalém novamente cercada e incendiada por tropas romanas, sob o comando do general e futuro imperador Tito. Reduzida a colônia no tempo do imperador Adriano, restaurou-lhe a denominação tradicional, este imperador, chamando-lhe de Jerusalém. No ano 6 depois de Cristo, a Judéia torna-se uma província de Roma. Em 70 depois de Cristo, com os romanos, destroem o templo e em 135 Jerusalém é novamente arrasada. Com a destruição do templo de Jerusalém pela segunda vez e da própria cidade, inicia-se o período da grande dispersão do povo judeu, também conhecido como o período da diáspora. Espalhados por todos os continentes, os judeus mantêm a sua unidade cultural e religiosa, pois a diáspora terminaria em 1948 com a criação do moderno Estado de Israel. Existem atualmente no mundo cerca de 13 milhões de judeus em todo o mundo, de modo que 4,5 milhões, ou um terço deles aproximadamente,
vivendo no Estado de Israel. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta da humanidade. Fundamenta-se na revelação dos 10 mandamentos transmitidos por Deus a Moisés. O Decálogo é considerado o evento fundador da religião de Israel, religião que tem como princípio fundamental a ideia da existência de um Deus único, Criador Supremo, que nós sabemos ser a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um dos maiores teólogos do judaísmo, Moses Maimônides, que viveu em 1135 a 1204, desenvolveu 13 artigos de fé intrinsecamente fundados na crença em um Deus único e que são aceitos como referencial da religião pelo judaísmo tradicional. Assim, o judaísmo possui uma unidade doutrinária simbolizada, primeiro, na Torá ou lei judaica, revelação representada pelo Pentateuco de Moisés. Segundo, na conquista da liberdade obtida pela retirada do Egito, travessia do Mar Negro e conquista de Canaã. Terceiro, libertação do cativeiro egípcio conhecido como Páscoa judaica. E quarto, no conceito de nação constituído durante a peregrinação de 40 anos no deserto e na chegada à terra prometida, Canaã. E por último, na crença de serem os judeus o povo eleito por Deus. Entendem que, ao serem escolhidos por Deus, estes assumiram o fardo de ser povo antes de experimentar os prazeres e a segurança da nacionalidade. Assim, a noção de povo escolhido pela divindade é uma tradição religiosa que passa de geração a geração como artigo de fé. Muito bem, esse assunto ele é muito importante, falando daquele povo chamado por muitos de povo eleito. Eles que viveram 40 anos no deserto, entende-se que era um povo nômade, porque este mesmo deserto, nada mudou geograficamente. O homem atravessa a pé a rua de camelo em 26 dias. E eles ficaram ali por 40 anos. Mas eles se influenciaram muito novas doutrinas religiosas, como o cristianismo e o próprio islamismo. O assunto nós deixaremos para um outro programa. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Uma saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho, cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, assim fala-nos o Evangelho. Destaque o lado bom dos seres e das coisas, examine tudo e retenha o que é melhor. Não valorize o erro, vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência, perdoe 70 vezes 7 vezes. Fuja à impertinência, não se queixe uns dos outros, para que não sejam condenados. Não se irrite, faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não se imponha, os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione a ninguém, atente bem para a lei da liberdade. Esqueça a falta alheia, lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. O mestre Galileu ensinou-nos e disse que não veio para ser servido, e sim para servir. Que nós façamos o mesmo. Possamos sim auxiliar a todos, não só no auxílio material, mas acima de tudo espiritual. Que Ele nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Saudações, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita paz e que mantenhamos, nesse período em que vivemos de transição planetária, muita esperança e muita fé. Boa noite, até a próxima. Um abraço. Uma boa noite para você, Marco. Muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite também aos amados irmãos do YouTube, Viver Melhor, aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, nosso boa noite. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, Love Club, o programa mais romântico do rádio brasileiro. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que